Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou sócia proprietária da DDTs desde 2021. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu conheço o Bruno desde 2002, eu acompanhei toda a jornada dele em todos os trabalhos. A DDTs iniciou em 2016, foi quando o Bruno resolveu empreender. Eu acompanhei nos bastidores, acompanhei todas as dificuldades, desde a abertura da empresa, regularização da empresa na vigilância sanitária, que é bem burocrático, as dificuldades para conseguir juntar o valor de depósito calção para fazer a alocação da empresa, contratação de um engenheiro para fazer as reformas, da estrutura, para conseguir fazer toda a regularização. Eu escutava diariamente os desafios que o Bruno passava na área de relacionamento com os seus amigos. Ele tentava empregar, trazê-los como sócio. E assim, dificilmente um amigo será um bom funcionário ou sócio. São relações diferentes, né? Não se pode se confundir e contratar por amizade, porque se não der certo, você corre o risco de perder o amigo, né? A primeira vez que eu vim na empresa, era uma casa, bastante mato. Eu vi uma casa que precisaria de vários reparos, né, para que pudesse funcionar como uma empresa. O Bruno tinha uma visão muito diferente, muito mais ampla. Ele me contou com bastante entusiasmo de como seria aquela empresa. Ele já viu os setores administrativos, computadores, as salas de EPIs, estoque, carros, etc. Eu confesso que eu fiquei bem segura. Eu não conseguia enxergar tudo aquilo que ele via, eu não tinha aquela visão, né? Porém, eu acreditei, não faltava garra e determinação nele. Fiz algumas perguntas e ele me respondeu todas. Apesar de não ter nada documentado, o Bruno tinha tudo bem planejado na cabeça dele. Ele tentou se aliar então com alguns amigos para formar uma sociedade com o intuito de dividir algumas responsabilidades. Mas o que eu percebia? Que os amigos dele estavam em momentos totalmente diferentes que o Bruno. O Bruno tinha um objetivo muito claro e concreto. Ele queria o quê? Montar uma empresa, consolidar a carteira, se desenvolver. Porém, os amigos dele estavam mais preocupados em pagar as contas e curtir. E isso acabou causando alguns conflitos de interesses. O Bruno ele vivia com o mínimo necessário e reinvestia grande parte do que entrava na própria empresa. E os amigos dele não tinham esse mesmo interesse. Então não era justo para o Bruno, ele investia mais tempo, dinheiro, se dedicava mais, buscava conhecimento e ficava frustrado porque os outros não estavam na mesma pegada que ele. Ele me perguntava: Bruno, o que eu faço? E eu não sabia nem o que responder, porque eu também não sabia, nunca tinha passado por uma situação parecida. E um dia no banco trabalhando, eu conheci um consultor e ele me falou que era consultor de pequenas empresas, que ele mediava relacionamentos entre sócios, e eu dei de presente pro Bruno uma consultoria. Depois dessas 2 sessões, o Bruno me deu um feedback, ele falou: Bruna, vou trilhar carreira solo, não dá, antes só que mal acompanhado. Então o consultor reforçou aquilo que ele já sabia. Porém, foi ficando cada vez mais puxado pro Bruno, porque a carteira estava crescendo, os clientes reconheciam a qualidade no serviço e foram indicando. O Bruno fez o Google Maps, na época era o Google Meu Negócios, começou a receber várias avaliações positivas, ele realizava a maior parte dos serviços, todo mundo queria ser atendido por ele, e ele foi fazendo todas as vendas, fazia cobrança, ele foi juntando um monte de tarefas, né? Ele fazia todos os papéis, compras, manutenção, ele ainda estudava muito sobre pragas, na época ele não tinha tanta expertise, e ele fazia tudo ao mesmo tempo. Era muito difícil eu, como esposa do Bruno, querer tirar umas férias, convencê-lo de ir. Ele não largava o osso, porque ele não queria deixar nenhum cliente na mão. Ele tinha um funcionário que era um amigo e que vira e mexe dava uns furos. Ele atendia 100% das ligações, qualquer horário do dia, qualquer horário. Nessa época, no Google, ele ficava como 24 horas disponível. Então, assim, era uma loucura. Em 2020, nós tivemos o nosso filho Pedro, e no período de licença maternidade, que foi a pandemia, eu comecei a ajudar o Bruno. Então, na pandemia, tudo fechou, ele ficou mais em casa, e ele me passou algumas funções administrativas para desafogá-lo. Fui lá, emiti as notas, e a gente atendia algumas redes de restaurante, grupos de nutricionistas. O Bruno foi fazendo várias parcerias. A carteira foi aumentando, mas de repente a gente tomou um grande susto, porque com o lockdown fecharam muitos restaurantes, que era a maioria dos clientes. Então a nossa conta estava muito negativa, os clientes receberam protestos, então foi uma fase assim de grande instabilidade financeira. Eu trabalhava já na parte de cobrança do banco, então foi um grande desafio, porque eu tinha que cobrar vários clientes que eu ainda não tinha relacionamento, não podia perder esses clientes, né, que eram os clientes fixos que o Bruno atendia, e flexibilizando e ao mesmo tempo cobrando, porque a gente precisava receber, tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar o salário do funcionário.
Então foi um grande desafio e graças a Deus a gente não perdeu nenhum cliente nessa fase, conseguimos receber da grande maioria deles, tá? Infelizmente alguns poucos quebraram e não voltaram, mas a grande maioria ali deu tudo certo. A minha experiência era mais na parte comercial, né, no banco, porém eu já não estava me sentindo conectada, não estava me sentindo bem pelas cobranças do banco, metas altas, tinha que entregar a qualquer custo. Eu comecei a ver o Bruno vendendo de uma forma mais leve, mais transparente, honesta, vendia o que o cliente precisava. Isso me chamou bastante atenção. Falei, nossa, olha o outro lado do comercial. Foi então que o Bruno me fez uma proposta. Ele já estava procurando alguém para dividir as responsabilidades, ele já sabia o que ele não queria e o que ele queria. Então ele traçou um plano comigo, me delegou algumas responsabilidades. Bruna, você vai ficar responsável por essa parte administrativa e me pediu um investimento financeiro para comprar uma Fiorino. Na época, ele tinha uma Fiorino, mas estava parecia que o carro ia explodir. Muito velho, o Bruno chegava a estacionar do outro lado da rua para o cliente não ver o carro, com vergonha, porque realmente estava um caos. E pediu para mim comprar uma moto também, que ele estava precisando. Ele me explicou, ele foi muito claro o objetivo, que ele não podia dividir comigo, que ele tinha conquistado sozinho em 4 anos, mas que se eu multiplicasse junto com ele, fizesse realmente a empresa crescer, ele dividiria comigo a empresa. E foi isso que a gente fez. Traçamos metas, um plano dentro de um ano, onde a gente teria que dobrar o faturamento da empresa, consolidar a carteira de clientes para que eu fizesse parte da parte societária. Então a DDTs foi transformada de uma ME em uma limitada, com 2 sócios administradores a partir de 2022, e foi assim que eu me tornei sócia da DDTs. E desde então, os meus desafios eles foram aumentando, eu comecei com atendimento e mais na parte administrativa. Hoje, eu estou formando uma equipe, onde cada pessoa tem seus objetivos e metas definidos. Eu atuo na melhoria da gestão entre as áreas, administrativa, financeiro, RH, jurídica, fiscal. Atuo também na parte de relacionamento, saque, entendendo as insatisfações dos nossos clientes, melhorando, implantando processos para reduzir os riscos da empresa. Juntando os reportes de todas as áreas, eu faço um gerenciamento geral da empresa. E é isso, muito obrigada!